fato é que quando eu li essa frase, que frase, né? O fracasso na educação, o fracasso da educação no Brasil é um projeto. Eu parei para analisar e perceber que realmente até hoje a gente está seguindo bem nesse projeto de fracassar, né, com a educação no Brasil, beleza? Tá? Então são situações que você observa, né? E que a gente está colocando aí em prática dentro da chamada teoria de aprendizagem. Com base nisso, vamos ver alguns slides. Pois bem, então, no slide da aula de hoje, né, temos aqui, por exemplo, ó, olha lá, algumas teorias que são destacadas. Então, por exemplo, uma que ele coloca ali é a teoria do ambientalismo, né? Que é um pensamento behaviorismo, que é o pensamento do comportamentalismo, não é? Que é toda essa relação, né, de estímulos e respostas, treino. Então, você está vendo ali na parte do conceito, né, a relação do treino e sendo colocado ali. O outro ele coloca lá o inatismo de Gestalt e também de Binet, entre outros, né, que é toda uma relação, olha lá, que você vê lá no final, ó, o sujeito nasce com todas as possibilidades e por isso ele que determina o meio, ou seja, não é o meio que determina o sujeito, não é? É a relação que você tem, essa diferença junto à questão do inato, né? Interacionismo, né? Que é o cognitivismo, que é a questão construtivista, né? Que fala sobre a construção do conhecimento. Daí vem essa percepção do construtivismo, que é através da relação do sujeito com o objeto, né? Com o meio e com outro sujeito. Sim, né? Até porque essa relação do meio social, meio biológico, ela parte muito disso. Nesse outro slide, nós temos aqui o inatismo, né? Tu vê, ó, o inatismo percussou Platão. Então estamos falando de uma teoria de 427 anos antes de Cristo. Porra, caraca. É o pensamento mais antigo, né? Então uma concepção grega, né? Onde tem aquela ideia de deuses do Olimpo, semideuses. O que é um semideus? É o filho de um deus humano, né? Porque dentro do pensamento grego, os deuses, eles tinham vontades, desejos carnais e muitas vezes eles desciam para o Olimpo para fazer as safadezas deles. Enfim, e obviamente a partir daí você cria uma diferenciação, né? O cara que é Deus, o cara que é um semideus, o cara que é humano, vamos dizer assim. Então, obviamente, dentro de um pensamento desse já nasce essa ideia de que ó, nessa perspectiva as pessoas naturalmente carregam certas aptidões, habilidades, conceitos, bagagem hereditária. Então, olha lá, te ensinei certinho, tu tira a onda porque eu te ensinei certinho. Então, o ensino, tal concepção motivou um tipo de ensino que acredita que o educador deve interferir o mínimo possível, porque afinal de contas
O cara já nasce pronto. Esse é o pensamento inato. O indivíduo já nasce pronto. Beleza? Apenas trazendo o saber, a consciência e organizando. Então, é um cara que vai despertar algo que já está naquela pessoa. Beleza? Por quê? Porque foi dado pelo divino, foi dado hereditariamente, foi dado biologicamente, geneticamente. Entendeu? Já o comportamentalismo, ele considera o aprendiz como um ser que responde a estímulos fornecidos pelo ambiente externo. Estudos de comportamentos manifestos, mensuráveis, né? É a questão do pombo-correio, que ele vai voar para aquele sentido em busca daquele alimento que vai ser colocado lá. Não é verdade? É a questão do animal de circo. Você vê que, por exemplo, um elefante, ele é condicionado desde filhote a ficar preso a um determinado lugar ali com uma cordinha, né? Porque ele, quando filhote, ele não consegue arrebentar aquela corda. Quando ele cresce, ele tem força para arrebentar aquela corda, mas ele não arrebenta. Por que não arrebenta? Porque ele já foi condicionado desde a infância, né? No caso quando era filhote, né? Enfim, a não puxar, porque ele não vai conseguir. Então, foi moldado o comportamento dele, né? Não leve em consideração o que ocorre dentro da mente do indivíduo durante o processo de aprendizagem. Claro que não. Por quê? Porque o pensamento é apenas o quê? A resposta àquele estímulo ali provocado. Então temos aqui o humanismo, né? Ela vê o que se aprende primordialmente como pessoa, o importante é a autorrealização, seu crescimento pessoal. O aprendiz é visto como um todo, sentimento, pensamento, ações, não só o intelecto. Então repara, o indivíduo é colocado ali como humano, ser humano, né? Então sua realização profissional, então não é só o intelecto, é o pensamento, as ações, etc. Dessa perspectiva, a aprendizagem não se limita ao aumento do conhecimento, claro, mas sim à construção como um ser humano. A aplicação da psicologia, mais uma vez te ensinei certinho, de Carl Rogers. Aqui nós temos um pensamento também ambientalista, que é basicamente essa questão também comportamentalista, mas voltada para uma situação ligada diretamente ao meio ambiente, em que o indivíduo ele vai responder a estímulos do meio ambiente unicamente. Então, o grande exemplo que a gente pode citar sobre essa teoria é o pensamento do Tarzan. Quem é o Tarzan? Tarzan, não é? Eu sou daquela época, daquele clássico Tarzan que passava na televisão, né? Enfim. O pensamento do Tarzan, qual é o pensamento do Tarzan? É o homem macaco, né? Porque parece que ele foi criado, né? Parece não, a história do Tarzan é essa. É uma ficção, né, gente? Claro. Que ele foi criado, até o Mowgli também, o Menino Lobo, o pessoal mais jovem, o Disney, né? Aí tem o negócio da Disney e já é o Mowgli, o Menino Lobo, mesmo pensamento do Tarzan, só que um foi criado por lobo, outro por macaco, e obviamente foi o que? Condicionado pelo meio ambiente, aquele comportamento dele, então faz com que ele seja aquele cara ali que tenha um comportamento animal, no sentido do meio ambiente que foi colocado, né? No caso do Tarzan, o macaco, no caso do Mowgli, o lobo, né? Esse slide aqui depois eu passo com vocês, que eu tenho ele repetido na apostila que eu mandei para vocês ali, né?
Teoria do interacionismo. Olha que legal, vamos lá. A aprendizagem interage com o desenvolvimento. É no processo de ensino-aprendizagem que o indivíduo se apropria da cultura e se desenvolve. E o desenvolvimento é através do quê? Da maturação do organismo, do contato com a cultura, das relações sociais que permitem a aprendizagem. Então, claro que cada pensador ele vai explorar mais um ponto ou outro. Por exemplo, o caso do Jean Piaget, ele explora mais a questão da maturação do organismo. Por isso essa relação biológica. Já no caso de Vygotsky, ele já explora mais a relação da cultura e das relações sociais que permitem a aprendizagem, né? Aqui nós temos um esquema que explica aí parte da teoria desses três pensadores interacionistas ligados ao desenvolvimento do cognitivo. Ou seja, o que é isso? Teoria do desenvolvimento cognitivo. São teorias do desenvolvimento da inteligência. E é o que a gente fala agora, né? A gente pode falar, por exemplo, no caso de Piaget, o que acontece? Tanto para Piaget quanto para Vallon, né, o desenvolvimento ele vai preceder a aprendizagem. Como assim o desenvolvimento ele vai preceder a aprendizagem? Repara ali no esquema que está Piaget. Piaget ele coloca lá de 0 a 2, estado sensório-motor, 2 a 6 ou 7 anos, pré-operacional, 7 a 11 anos, operacional concreto, a partir dos 12, né, o operacional abstrato, ou também chamado de operacional formal, beleza? E Vallon ele já coloca aqui, no seu primeiro ano de vida, a relação do impulso emocional, né, de 1 a 3 anos, o estado sensório-motor, muito similar, inclusive, ao pensamento de Piaget. O 3 é o personalismo, né? A partir dos 6 anos é o estágio categorial, né? E por fim, né, já na adolescência, a predominância funcional. Então repara, tanto para Piaget quanto para Vallon, existe toda uma relação que é colocada em cima de escadas, que lembra muito o quê? A relação de degraus, a relação de sequência. Então, o que isso demonstra? Isso demonstra a ideia e o pensamento de que o desenvolvimento, sim, ele vem antes da relação da aprendizagem. O que é isso? Para você aprender, você tem que estar o quê? De acordo com cada estágio que está sendo colocado aí. Repara um detalhe, Vygotsky não mostra isso aí no gráfico. O que Vygotsky mostra? Ele mostra, no caso, as chamadas zonas de desenvolvimento. Por quê? Porque para o pensamento de Vygotsky, o desenvolvimento ele não vai preceder a aprendizagem. Para Vygotsky, o desenvolvimento e a aprendizagem, elas caminham... Opa, peraí que apagou aqui um pouquinho. Deixa eu voltar aqui. Eita! Caraca, peraí que saiu aqui, Deixa eu voltar aqui, gente, que saiu aqui tudo. Peraí que saiu aqui, voltei, tá, gente? Voltando aqui nosso raciocínio, né? Para o pensamento de Vygotsky, o que acontece? Vygotsky, ele diz o seguinte, que o desenvolvimento e a aprendizagem,
eles caminham juntos. Eles são processos indissociáveis. Por quê? Porque você vê, inclusive, que no próprio esquema de Vygotsky, ele não coloca estágio. Ele cria chamadas zonas de desenvolvimento, né? Então, nós temos a zona real, que é tudo aquilo que o aluno ele consegue realizar com autonomia, né? Ou seja, tudo aquilo que o aluno consegue realizar sem ajuda. Então, você passa uma atividade e o aluno consegue realizar essa atividade sem qualquer ajuda, ele está na sua zona de desenvolvimento real. Já a zona potencial, que é aquela que está do outro lado, tá vendo? É aquela em que o aluno só consegue realizar com ajuda, né? Então, alguma ajuda, ajuda de outro aluno, outro colega, ajuda dos pais ou do professor, ou seja, ele não tem autonomia para aquilo ali. Moral da história, né, é a chamada zona potencial. E a zona proximal, ela está exatamente entre uma e a outra ali, exatamente para quê? Para exemplificar isso que eu estou dizendo. Porque ela é definida como a distância entre a zona real e a zona potencial, ou seja, é justamente o limite e aonde o professor atua, né, no papel mediador, porque nesse pensamento de Vygotsky, o professor ele é um mediador exatamente sobre o quê? Sobre essa questão. Mediar significa o quê? Intermediar, estar entre, né, articular. Ou seja, ser o articulador exatamente dessa relação entre o real e o potencial ali, né? Por quê? Porque na zona proximal é justamente o limite entre o real e o potencial. Ou seja, o limite entre o que o aluno consegue realizar sozinho e o que ele consegue realizar com ajuda. E, obviamente, eu sempre dou esse exemplo, né? Como exemplo de aula que a gente pode ter, é aquele momento que parece que o aluno está de sacanagem com a nossa cara. Como assim, professor, sacanagem? Você passa uma atividade para o aluno, ele fez. Aí daqui a pouco você passa a mesma atividade e ele não consegue fazer. Se ele realmente não tiver de sacanagem com a tua cara, porque isso acontece também, né? É porque ele está na zona proximal de desenvolvimento. Ou seja, ele está exatamente ali, variando entre a zona real e a potencial. Ora faz, ora não faz. Ora faz, ora não faz. Repara um detalhe, em nenhum momento Vygotsky fala de estágio, em nenhum momento ele está falando de idade. Por isso que Vygotsky, diferente de Piaget e de Vallon, né, o que você tem aí para Vygotsky? Você tem exatamente, né, que Vygotsky, o desenvolvimento não precede a aprendizagem, né? Eles caminham juntos, né? E o que seria, Anderson? O que seria, para a gente entender bem, né? Esses estágios de Piaget. O que é o estágio sensório-motor que vai aí aos 2 ou no máximo 3 anos? Então, é o desenvolvimento da permanência do objeto, capacidades motoras, pouca ou nenhuma capacidade de representação simbólica. Então o próprio nome já diz, gente, sensório-motor é no sentido de quê? Sentir e se locomover e se movimentar, não é? Então é quando a criança começa a dar os primeiros passos, a sentir estímulo. Então tu faz lá a cosquinha, a criança dá aquela gargalhada, aí, nossa, como essa criança é inteligente, é avançada, parece que está, né, prestando atenção em tudo que você está falando, mas é porque é justamente pela questão sensorial, não é? Dentro do pensamento piagetiano. Lembrando a todos, né, que Piaget, ele formulou essa teoria, Piaget era biólogo, e formulou essa teoria observando o comportamento dos filhos dele. Como a gente está falando do início do século XX, início do século passado, consequentemente,
né? Não tinha TV a cabo, nem internet, nem Facebook para um tomar conta da vida do outro. Então, o lazer do Piaget era fazer filho, e fez muitos filhos, né? Porque ele morreu com 80 e poucos anos, então fez muito filho, teve muito que observar, né? Então, olha lá, a fase do estágio pré-operacional é o desenvolvimento da linguagem. Então é quando a criança começa ali a fala, né? A ter um pensamento simbólico, a apontar, a querer as coisas, né? E é a fase também conhecida como a fase egocêntrica. Sim, a criança ela se coloca como um centro de tudo. Isso é uma característica da criança. Então, você tem duas crianças brincando, provavelmente uma criança vai levantar, vai tomar o brinquedo da outra, vai deixar a outra sem brinquedo. Porque é um pensamento dela. Você vê que, por exemplo, até mesmo, costumo sempre citar isso, os programas de televisão, né? Você vê aí, por exemplo, quem tem filho dessa idade sabe, né? Discovery Kids, Cartoon Network, tem aqueles desenhos que são voltados para essa faixa de idade, são desenhos que normalmente são egoístas, né? Eu cito muito o exemplo da Porquinha Peppa, né? Eu lembro no episódio inesquecível da chave lá do carro do pai que caiu no buraco e, pô, meu irmão, teve que cavar um buracão para pegar a chave do carro do pai e termina o episódio, a família dela indo embora e o buraco lá as pessoas sempre conseguir passar. Literalmente, quer dizer, é uma relação egocêntrica, né? Então, são características que você tem. Então, são pontos, tá? Já a fase operacional concreta, que é a fase que você tem a partir dos 11, 12 anos, né? No caso de 7 a 11 anos, 7 a 12 anos, você tem o quê? O indivíduo ele passa a ter um pensamento lógico, né? Ele não consegue entender de forma abstrata, ele entende o sentido, não o sentido hipotético, mas o sentido prático da palavra, né? Então, o que você falar, ele está entendendo aquilo ali. Então, assim, músicas que têm duplo sentido, como, por exemplo, músicas que a gente tem vários ritmos, não vou condenar um ritmo aqui, você tem forró, que tem duplo sentido, né? Músicas da Anitta, essas coisas. O que acontece? E normalmente o outro sentido é um sentido ligado à questão sexual. O moleque dessa idade, no pensamento de Piaget, ele não puxa para um sentido ligado à questão sexual, é o sentido concreto ali, no que ele está observando, ouvindo, né? E por fim, a partir dos 12 anos, o operacional formal, ou também, como ele colocou aí, abstrato, que mostra o quê? Mostra justamente essa questão do indivíduo, figura de linguagem, a questão hipotética, né? Então ele começa a entender que as músicas que ele cantava antes tem uma sacanagem, muitos já passam a achar a sacanagem maneira, né? Então já é bem por aí mesmo. Pessoal que já trabalha com essa galera adolescente, que é o meu caso inclusive, não ser adolescente, mas sim de trabalhar com essa galera adolescente, sabe muito bem o que eu estou falando, beleza? Já a teoria de Vallon, que utiliza muito também, né, muita coisa similar à questão piagetiana, ele destaca, né, a relação emocional e a relação motora. O pensamento de Vallon, ele tem essa questão do quê? Da paixão, do sentimento, do afeto, da relação da afetividade. E com base nisso, nós temos o estágio impulso emocional, corresponde ao primeiro ano de vida, onde ele destaca
justamente a relação afetiva, né, da criança. Já de 1 a 3 anos, o sensório motor, que é quando ele adquire a marcha, quando ele começa a engatinhar e a marchar, ou seja, andar sobre 2 pezinhos. Então tá lá o cara andando com 2 patinhas, liberando os membros superiores, beleza? E aí